Esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Nesse final de semana nós estamos começando os domingos do chamado tempo comum. Estamos no segundo domingo. Domingo passado, o primeiro domingo, foi substituído pela festa do batismo de Jesus. São 34 domingos no qual a igreja nos convida a contemplar o amor de Deus, especialmente esse amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Esses 34 domingos são interrompidos por 5 domingos da Quaresma, depois 7 domingos, depois da Semana Santa, depois 7 domingos do tempo pascal. Tem uma outra festa que cai no domingo, Santíssima Trindade, etc. E depois, lá para o mês de maio em diante, a gente pega firme de novo e vai até novembro. Nesse domingo, a liturgia nos fala do amor de Deus. E quer ressaltar esse amor de Deus, especialmente o amor de Deus que se manifestou em Jesus Cristo. Não são poucas as pessoas que ainda têm aquela ideia, aquela imagem de um Deus justiceiro, de um Deus retribuidor, de um Deus que nos trata de acordo com aquilo que a gente merece. Você merece X, ele dá X. Merece Y, ele dá Y. Mais do que isso, não. Não são poucas as pessoas que têm esta imagem de Deus. De um Deus meio tipo Big Brother, vai começar aí, né? Big Brother, que fica vigiando a gente o tempo todo, para ver o que a gente faz de errado e para jogar na nossa cara quando a gente chegar diante dele. Não são poucas as pessoas que têm essa imagem equivocada de Deus. Este não é o Deus da Bíblia. Este não é o Deus de Jesus Cristo. Um Deus que se manifestou desde o Antigo Testamento como presente no meio do seu povo. A experiência mais fundamental do povo de Israel foi a presença de Deus. Porque dos outros romanos, nas suas mitologias, os deuses habitavam fora do mundo dos mortais.
Habitavam em Asgard, habitavam no Monte Olimpo, habitavam no cosmos, de acordo aí com esses povos gregos, nórdicos, etc. O povo de Israel sentia a presença de Deus no meio deles. Tanto que eles até deram um nome para esse Deus, nome não, melhor, um apelido para esse Deus. Chamavam esse Deus de Emanuel, o que significa Deus conosco. Olha que experiência fundamental do povo de Israel. Um Deus presente, um Deus conosco. É muito bonito na nossa liturgia aqui no Brasil. Eu digo que no Brasil que eu tive possibilidade de estudar fora do Brasil. Na Itália não é assim. Aqui no Brasil, quando o padre fala para vocês, o Senhor esteja convosco, o que vocês dizem? Um Deus presente no meio de nós. Deus não está acima de todos, está acima de todas as coisas, mas está no meio de nós. E essa experiência do amor de Deus, presente na sua vida, o povo de Israel exemplificou através da imagem do matrimônio. Vimos na primeira leitura de hoje, o profeta Isaías dizendo para o povo: não mais te chamarão desamparada, não mais te chamarão abandonada, porque o Senhor te desposou, o Senhor casou com você. E assim como, dizia a leitura, a noiva é a alegria do seu noivo, assim também você será a alegria para o Senhor. Você será chamado, diz a leitura, minha preferida. Você será chamada a bem casada. Portanto, essa experiência muito forte do amor de Deus, que o povo de Israel fez e que os povos vizinhos não tinham. Os povos vizinhos tinham medo dos seus deuses, que de vez em quando se misturavam com os mortais, se disfarçavam de mortais. Tinham medo desses deuses. O povo de Israel sentia que Deus estava no meio deles. O povo de Israel sentia que Deus os amava. Tem um profeta chamado Oséias, no seu livro, está lá na Bíblia, os 3 primeiros capítulos. Oséias conta o seu drama pessoal. Oséias era casado, tinha 2 filhos, e a sua esposa o abandonou. E andou por braços de diversos amantes, até que por fim, a esposa de Oséias foi abandonada em praça pública. Virou uma prostituta de praça pública, depois de andar com diversos homens. O que Oséias fez? Foi lá na praça, pegou a esposa dele e trouxe de volta para o seu lar. Isso está lá nos primeiros capítulos do livro de Oséias. Aqui está o amor de Deus. A infidelidade não é retribuída, não é paga com a infidelidade da parte de Deus também. Deus permanece fiel, embora o povo nem sempre tenha sido fiel. Como no exemplo da esposa de Oséias. Quando ele pôde, ele foi lá e tirou a mulher dele da rua e trouxe de volta para a sua casa. E amou a sua esposa. Então esse é o amor de Deus. E não tem imagem, portanto, mais bonito para mostrar isso do que no Velho Testamento. A imagem do matrimônio, do casamento, como vimos na primeira leitura de hoje. E o Evangelho também traz uma imagem de casamento. Uma festa de casamento. Para mostrar como que o amor de Deus se manifesta em Jesus Cristo. Jesus é aquele que veio transformar água em vinho. Quando uma coisa não está boa, a gente fala, ih, cara, está uma água esse negócio. A gente não fala isso, né? Ih, está uma água. Na Bíblia, vinho
é um simbolismo muito forte, muito forte. Na Bíblia, vinho significa alegria, satisfação, contentamento, tudo aquilo que é de bom para a pessoa, vinho simboliza tudo isso. Toda vez no Velho Testamento que se fala do céu, ou do reino de Deus, sempre se diz que é uma mesa posta, com ricas comidas, carnes gordas, aquilo que a gente não pode comer, né? Mas acho que lá no céu pode. Carnes gordas, diz lá Isaías 55, por exemplo. Vinhos da melhor qualidade sobre essa mesa. Interessante que na Bíblia o céu é representado como sendo um banquete, regado aos melhores vinhos, lugar de festa, de alegria, de contentamento. Vocês já observaram que quando a gente está numa festa, num churrasco, a gente não vê a hora passar? Quando você está em volta da mesa, comendo, bebendo, dando risada, contando piada, e brigando entre aspas por causa de time, não sei o quê, zoando com os corintianos, com os palmeirenses, eu sou palmeirense. Você não vê a hora passar. Portanto, toda vez que a Bíblia, o Antigo Testamento, fala do céu, reino de Deus, sempre o exemplo que nós temos é uma mesa cheia de vinhos da melhor qualidade. Essas figuras que temos do céu, anjinho voando, tocando harpa, todo mundo sisudo, todo mundo sério, para lá e para cá, sentado em nuvem, lendo livro, etc. Esse é o céu grego, é o céu de Platão, onde todo mundo vive isolado. Na Bíblia não é desse jeito, não é essa a imagem. Portanto, o vinho tem esse simbolismo tão forte, de alegria, de satisfação, de união. E no Evangelho de hoje, Jesus se apresenta como sendo aquele que vem transformar a água em vinho. Às vezes a nossa vida está uma água, desunião, falta de motivação, falta de entusiasmo, às vezes a nossa paróquia está uma água, às vezes o nosso grupo está uma água. Aquelas talhas de pedra, 6 talhas de pedra de que fala o Evangelho, representa a religião judaica. 6 talhas de pedra nos lembram as tábuas de pedra que Deus recebeu de Moisés. Estavam vazias, diz ali o Evangelho, estavam vazias, eram 6, não 7. 7 é o número perfeito, 6 é o número da imperfeição. Portanto, a religião do tempo de Jesus era uma religião que não trazia ânimo, não trazia alegria, não trazia satisfação. Estava vazia aquela religião. Era uma religião de sacrifícios. Sacrificavam bois, ovelhas, carneiros. Era só isso. Jesus veio transformar a água em vinho. Vinho da alegria, vinho da satisfação, vinho do contentamento. E Jesus quer vinho novo em odres novos, não em odres velhos. Vinho novo em odres novos também. Portanto, Jesus é aquele que transforma, aquele que realiza o amor de Deus entre nós. O Papa Francisco diz na Evangelii Gaudium: não deixemos que roubem a nossa alegria. Roubam muita coisa nossa. Não deixemos que roubem a nossa alegria, porque essa alegria é fruto da presença de Deus em nós, do Espírito Santo, é um dos dons do Espírito Santo em nosso coração. E eu termino com a segunda leitura, já que eu falei dos dons do Espírito Santo. A segunda leitura, aos Coríntios, Paulo diz: a cada um é dado um sinal do amor de Deus. Ele usa a palavra carisma, que vem de caris, cuja raiz é caridade, amor. A cada um é dado um sinal desse amor de Deus. Não para benefício próprio, mas para o bem comum
diz a segunda leitura. Ele fala ali alguns desses carismas extraordinários, ciência, dom de falar línguas estranhas, interpretar línguas estranhas, fazer curas. Ele fala que alguns dons extraordinários, mas diz ele, todos recebemos um dom. Às vezes a pessoa tem o dom de conversar. Tem pessoas que têm uma conversa agradável. Você fica horas e horas conversando com aquela pessoa. A gente até diz, nossa, fulano é tão bom de conversa. Precisa de ver, a gente começa a conversar com ele, até perde a noção do tempo. Tem assunto. É dom. Outras pessoas têm o dom do conselho. Sempre tem uma palavra certa, na hora certa, do jeito certo, como diz o Padre Zezinho naquela música dele. Uma palavra certa, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa. Tem pessoas que têm esse dom do conselho. Às vezes você está completamente perdido. Vem essa pessoa e, puf, diz uma coisa para você. Cara, sabe que eu não tinha pensado nisso? Valeu. Você deu uma dica boa para mim. É o dom do conselho que algumas pessoas têm. Outras têm alguns dons, por exemplo, aqui, dom da música. Olha que bonito aqui esse grupo cantando, maravilhoso. Parabéns, é o grupo de vocês. Outros têm o dom de fazer leituras. Outros têm o dom do serviço. Aquela pessoa que chega aqui na igreja, não tem ninguém, ele limpa essa igreja aqui e tal, deixa tudo pronto, arruma para a missa, ninguém vê o que ele fez. Um dom que ele tem, ele gosta de fazer isso. Tem prazer de trabalhar na quermesse. Trabalha 9 noites da novena lá, fritando bolinho, na maior satisfação. Isso é dom, gente. É o amor de Deus, diz Paulo. O amor de Deus que se manifesta em nós através desses dons que Ele nos concede. Portanto, nessa liturgia, vamos beber desse amor de Deus. Vamos nos aproximar desse amor de Deus. Vamos professar a nossa fé nesse amor de Deus. E ir desmistificando, desmontando essas ideias equivocadas de Deus que às vezes nós temos. Um Deus castigador, um Deus juiz, um Deus Big Brother, um Deus... Vamos contemplando a face verdadeira de Deus. Amém.